Olá, seja bem-vindo a mais uma aula onde nós vamos refletir sobre a estratégia de ter o cliente como o centro dos nossos negócios. Bom, considerando tudo que a gente já estudou até aqui, falamos sobre a questão dos novos modelos de negócios digitais, evolução industrial e como todas essas interações que essa revolução industrial trouxe mudaram a forma das pessoas se relacionarem entre si. Nós chegamos num ponto onde nós vamos pensar como estabelecer uma gestão da experiência desse cliente. O que é necessário para a empresa efetivamente transformar toda essa centralidade do cliente, que para você já está clara, em uma estratégia e um modelo de gestão efetivamente concreto. Então, nós separamos aqui alguns pontos, que dentro desses pontos nós vamos construir justamente as bases para estabelecer esse novo modelo de gestão. Mais uma vez, nós estamos recorrendo aos autores renomados que estão presentes e disponíveis a você através da HSM Experience. E eles vão nos ajudar a encontrar pistas de como efetivamente nós podemos trilhar esse caminho e fazer essa reformulação do nosso modelo de gestão para um modelo de gestão centralizado na experiência do cliente. E aqui eu vou trazer de novo para vocês recordar uma definição que está presente na HSM Experience da Jane Bliss. Ela diz o seguinte, vamos olhar. Uma empresa centralizada na experiência do cliente é uma empresa focada em melhorar a vida de clientes e colaboradores. Você vai chegar e dizer assim para mim, professor, você já tinha falado sobre isso com a gente. Realmente, é uma definição que a gente trabalhou, se eu não me engano, na nossa primeira aula. Mas eu quis trazê-la de volta porque hoje nós vamos conversar com uma coisa que antecede qualquer medida que a gente pode tomar em relação à nossa gestão da experiência do cliente. É entender que o cliente é uma pessoa. E para isso, nós temos que pensar em como desenvolver, como é o título do nosso curso, uma mentalidade, um mindset. E fazer com que essa mentalidade, esse mindset, seja comum em todos os indivíduos que pertencem à sua organização, que pertencem à sua empresa, de forma a se criar uma cultura. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou te dizendo para você que mais do que tomar ações e medidas, agora nós vamos estabelecer aqui uma gestão centralizada no cliente, vamos ver como é a jornada desse cliente, a experiência, a expectativa, e aí coloca no PowerPoint, vamos desenhar aqui o fluxo da jornada. Antes de tudo isso, nós precisamos efetivamente criar uma cultura onde o cliente possua a centralidade. Você entende o que eu quero dizer? É mudar a mentalidade das pessoas. Ou seja, como a Jane Bliss ela diz no material da HSM Experience, trata-se de uma empresa que efetivamente torna a vida das pessoas melhores. Sua empresa torna a vida das pessoas melhores? Note que agora eu estou falando pessoas e não apenas clientes. Porque uma empresa que possui a centralidade do cliente como uma estratégia é uma empresa que também percebe que precisa tratar de uma forma totalmente diferente os seus colaboradores. Está fazendo sentido para você? Isso significa que você pensar numa estratégia centralizada no cliente
é também pensar nas experiências e no que a sua empresa está melhorando a vida do seu colaborador. Em outras palavras, é não só olhar o cliente externo, mas também os seus clientes internos. E dentro de toda essa conotação que nós estamos trazendo da relação interpessoal, colaboradores e colaboradores, colaboradores e organização, colaboradores e clientes, clientes e organização, um papel fundamental defendido pela Jane Bliss é exatamente a respeito da dimensão da liderança. A liderança tem um papel fundamental sobre isso e nós vamos voltar nesse ponto um pouco mais à frente. Bom, para resumir essa reflexão que eu estou trazendo para vocês, eu gosto muito dessa frase, eu pesquisei e não consegui achar quem é o autor dessa frase. Empresas são feitas por pessoas e para pessoas. Por que eu trouxe essa frase? Porque quando a gente fala de centralidade do cliente, a gente tem que entender o cliente. Quem é esse cliente? O cliente é uma pessoa. E aí você pode chegar e dizer, não é. O meu produto, a minha empresa, ela tem um produto B2B. É verdade. Mas quem é que está comprando na outra ponta? Seu cliente pode ser um cliente corporativo, mas quem é que interage efetivamente com você? Uma pessoa. As empresas são feitas por pessoas, para pessoas. Por isso que ela chama a atenção para tornar a vida, tanto de colaboradores como de cliente, melhor. Vamos voltar para as empresas que nós demos como referência na nossa última aula dos novos modelos de negócio. Por exemplo, a Google. É ou não é uma referência em termos de relação entre os seus colaboradores e de empoderamento que esses colaboradores possuem na tomada de decisão? A mesma coisa a Amazon. Eu digo isso como um consumidor pessoal. Eu mesmo já tive essa experiência. Eu já tive situações de consumo, por exemplo, na Amazon, que eu fui lá, abri um protocolo, um procedimento, achava que eu ia aguardar e no momento em que eu gerei a minha demanda, o próprio atendente ali na hora já resolveu o meu problema, já decidiu o que tinha que fazer. Veja, era um colaborador totalmente consciente de como poderia me surpreender e me satisfazer. Eu achei aquela experiência incrível. Isso só é possível se efetivamente esses colaboradores tiverem a tranquilidade e a certeza de que vão cumprir o seu papel relacionado a um propósito e todas as vezes que eles privilegiarem um cliente, isso será bom para a empresa e será bom para eles mesmos. Não adianta você pensar em centralidade do cliente enquanto que seu ambiente interno está terrível. Os seus colaboradores não têm clareza efetivamente de qual o seu propósito e de quais procedimentos ele pode realizar para agregar valor ao seu cliente. Lembrando, não é um CEO, um diretor, um gerente que atende o cliente. Por isso, a empresa ela deve ser uma experiência incrível, não somente para quem compra, mas também para quem trabalha lá. Por isso que eu gosto de uma frase que a própria Jane Bliss diz. Nós estamos falando de uma empresa na qual os clientes não vivem sem ela e os colaboradores não conseguem não fazer parte dela. Olha que coisa incrível. Então, nós temos aqui dois focos que vão gerar uma grande e profunda evolução na cultura da sua organização. Inicialmente mudando a mentalidade de botar os clientes no centro e depois, com a mudança comportamental de todos os colaboradores, uma mudança cultural. Perceba, eu não estou falando que é uma coisa fácil. É um processo. É um processo de reeducação, é um processo que envolve aprendizagem.
Mas, de novo, deve começar por onde? Deve começar pela liderança e pelo exemplo que essa liderança vai dar. E por uma firme decisão de fazer essa transformação e essa mudança. Quando nós desenvolvermos essa cultura, aí sim, efetivamente estamos prontos a pensar nos procedimentos que vão concretizar essa gestão centralizada no cliente. Mas de nada vale esforços, dinheiro investido, se os colaboradores, principalmente eles, não estiverem conscientes e convictos de que, de fato, isso agora é um valor essencial dentro da organização que eles estão trabalhando. E mais, se sentirem orgulhosos de fazerem parte de algo tão incrível para tantas pessoas. Está fazendo sentido isso para você? Então, o nosso primeiro ponto aqui de análise é justamente criar a cultura centralizada na experiência do cliente. Fundamental para a construção da gestão ou de um modelo de gestão que tem essa centralidade. Nós temos aí a indicação da entrevista da Jenny Bliss. Eu adorei quando ela disse: vocês devem estar pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para colocar meu cliente no centro. Se você simplesmente fizer isso, você acabou de transformar o seu cliente em um dado numa planilha ou um slide no Excel. Não consiste nisso. Consiste em compreender que as organizações elas estão fundamentalmente ligadas, arraigadas em interações humanas. Por isso, deve ser o objetivo de uma empresa centralizada no cliente melhorar a vida desses seres humanos. Incrível, não é? Fala a verdade. Você gostaria de trabalhar numa empresa assim? Muito bem. Então, eu gostaria de te convidar a transformar a sua empresa dessa maneira. Continuando o nosso tema, eu trouxe aqui mais uma definição de Jenny Bliss, que ela diz o seguinte, reforçando o que nós estamos dizendo, que isso significa, essa centralidade da experiência, é tratar o cliente como um ativo. E não apenas na compra em si, mas em suas vidas pessoais. E aí a gente começa a perceber como faz sentido algumas empresas e modelos de negócio que agregam valor sem cobrar nenhum centavo por isso. Na verdade, ela considera as informações, o volume enorme de informações que o meu comportamento e o seu comportamento estão gerando como grande ativo da empresa. E mais do que isso, ela considera que a satisfação de uma massa enorme de fãs é o seu principal ativo. E na verdade não é. Vamos pensar nas empresas que possuem aí um grande número de consumidores que defendem essas empresas com unhas e dentes. A gente viu esse fenômeno crescer vastamente nos últimos anos. E é justamente por essa mudança de estratégia. E para que isso aconteça, você precisa compreender que esse ser que nós estamos chamando de cliente é uma pessoa e que será atendido e acolhido por outra pessoa. Por mais tecnológica e automatizada que seja a sua empresa, com certeza esses serão os fatores determinantes que fará com que a sua empresa seja uma empresa incrível a uma empresa ok. Ter a estratégia da centralidade do cliente é compreender com a importância dessas interações e que são pessoas interagindo e, consequentemente, tornar essas interações melhores. De novo, é uma empresa amada, tão amada que o cliente não poderia viver sem ela e que o colaborador
também não poderia não fazer parte dela. Pensar em toda essa revolução tecnológica, como sobreviver a todas essas mudanças, primeiro passa por desenvolver uma cultura que vai efetivamente humanizar mais a sua gestão e a sua empresa. Essa humanização será fundamental para que o seu modelo de gestão da experiência do cliente seja efetivo. E aí eu gostaria de trazer para vocês essa frase: fazer da experiência do cliente o fator determinante de cada tomada de decisão. E isso deve estar bem claro na perspectiva de todos, absolutamente todos os colaboradores. Pessoas conscientes de que a experiência e satisfação do cliente é o ponto decisivo, mais importante de todo o processo decisório daquela empresa. E colaboradores felizes por fazerem parte de um projeto tão magnífico, que traz uma experiência tão profunda, tão incrível para os clientes que consomem aquele produto. De novo, o primeiro passo é desenvolver uma cultura, que, em outras palavras, significa tornar a sua gestão e a sua empresa mais humanizada. Agradeço você ter estado aqui nessa aula e te aguardo na próxima aula. Valeu!